boa noite. Estamos com mais um programa Direito e Debate, TV Babitonga, canal 9 da NET. Hoje, na minha estreia aqui na TV Babitonga, convidei o Dr. Rogério Zoel Gomes, meu professor, meu orientador, e é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada, já desde o início quero agradecer por ter aceito o meu convite e estar aqui. Prazer, sempre à disposição. Obrigada. Vou passar um breve resumo, que o Dr. Rogério, tem um currículo bem extenso, mas aqui bem resumido. Ele é formado desde 1996 pela Associação Catarinense de Ensino, é especialista em Direito Civil pela Universidade de Salamanca e mestre em Ciências Jurídicas pela Univale. Autor de diversos artigos e livros sobre Direito Civil e Direito do Consumidor. Doutor Rogério, fala um pouquinho pra gente da sua carreira jurídica, de tudo que vem acontecendo. Bom, eu sou formado em 96, como você já destacou, tenho um escritório de advocacia, Gomes Roscamp e Sá Advogados Associados. Atuo basicamente na área de Direito Civil e Direito de Empresa, Direito Civil com um pouco mais de foco em questões de natureza contratual, responsabilidade civil, e encampando também nessa seara contratos de consumo, ou contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. De uma forma geral, esses são os principais pontos, as principais áreas que nós atuamos atualmente. Bom, nós vamos falar aqui um pouco mais sobre direito consumidor, que até na época da faculdade, doutor Rogério, tivemos algumas discussões. Na época eu trabalhava no Procon, e tinha algumas que a gente concordava, outras não, mas foi um período ótimo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre direito consumidor. E nós estamos completando agora 23 anos do Código de Defesa do Consumidor. O que aconteceu? Qual é a história? O que isso trouxe de benefício? O que avançou? Como é que foi o surgimento? Bom, inicialmente é importante destacar que a gênese do Código de Defesa do Consumidor está na Constituição da República de 88, ou seja, o Constituinte originário, lá em 88, determinou a promoção da defesa do consumidor como garantia fundamental quando inseriu no rol do artigo 5º da Constituição. Da mesma forma, inseriu a necessidade de proteção da defesa do consumidor no rol do artigo 170, que trata da ordem econômica e financeira. Então, são dois dispositivos de extrema importância que demonstram bem a necessidade de proteção de uma figura que é mais fraca na relação de consumo, ou seja, na cadeia de fornecimento e na cadeia de consumo, o elo mais fraco é o consumidor, e por isso esse destaque. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele surge 2 anos depois da Constituição da República, em 1990, e foi uma grande novidade porque as relações de direito privado até então, elas eram regidas por um Código Civil que havia sido promulgado em 1916, ou seja, passado um século da principal lei que regia as relações de direito privado, surge uma nova lei, a Lei 8.078, denominado Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, que alterou significativamente as relações jurídicas interprivadas, ou seja, conferiu um maior equilíbrio, reconheceu fenômenos que já existiam a partir da metade do século passado, como por exemplo o contrato de adesão, que hoje é a regra na forma de contratação atualmente, nem poderia ser diferente. Nós vivemos numa sociedade em que a quantidade de contratos ela é muito grande, e isso dificulta a chamada contratação paritária, ou seja, aquela negociada cláusula a cláusula. Essa negociação na forma de adesão ela é toda regulada também pelo Código de Defesa do Consumidor, e como você mesmo disse, foi uma nova fase a partir de 90 para cá. Essa nova fase ela sofreu uma influência importante, e há um evento novo também, que é onde nós temos um Código Civil, que é de 2003, passou a vigir a partir de 2003, e que vem então só consolidar aquilo que o Código de Defesa do Consumidor já tinha trazido, muito embora o Código de Defesa do Consumidor tenha uma aplicação um pouco mais restrita, ou seja, ele é voltado para aquelas relações jurídicas de consumo, ou seja, onde numa ponta eu tenho um fornecedor, um prestador de serviço, e na outra eu tenho uma pessoa jurídica ou física que contrata serviço ou adquire ou utiliza produto como destinatário final. Então houve uma
uma mudança significativa e o Código de Defesa do Consumidor ele é um marco na legislação de direito privado brasileira atual. E me diz uma coisa, porque a lei, ela é bem completa do Código de Defesa do Consumidor. Na prática, também é assim? A defesa existe realmente? Ele é aplicado na sua íntegra, na prática? Eu não tenho a menor dúvida, né? Passados os 23 anos, o Código... É importante frisar uma questão importante. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz no seu bojo a instalação de uma política nacional de relação de consumo. Ou seja, ele não visa regular tão só a relação jurídica de consumo entre consumidor e fornecedor. Ele implanta uma política nacional de relação de consumo. O Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, o Ministério da Justiça envolvido, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, os PROCONs, enfim, são todos órgãos que surgem a partir do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, é um movimento muito mais amplo, muito mais abrangente, e é por isso que dá para se dizer que o Código deu certo. Há muito a se fazer ainda, há muito a se melhorar, mas o caminho que já foi trilhado é bastante significativo e nos dá assim, muita esperança de que estejamos avançando significativamente na proteção do consumidor. E essa questão o que nós mais temos na defesa do consumidor, na relação direta, é o Ministério Público e os PROCONs. Os PROCONs, nesses 23 anos de Código de Defesa do Consumidor, eles conseguiram evoluir também com todo, né, o dia a dia, com as questões, as modificações? A questão dos PROCONs ela tem que ser vista, é difícil emitir uma opinião de forma generalizada. A gente pode emitir, por exemplo, em Santa Catarina, ou mais especificamente em Joinville, nós reparamos que o PROCON ele tem efetivamente funcionado, né? Mas nós sabemos que os PROCONs eles têm um limite de atuação, que é na atuação puramente administrativa, seja mediando problemas entre consumidor e fornecedor, seja atuando na fiscalização de fornecedores e prestadores de serviço, inclusive com delegação legal de imposição de multas administrativas que podem inclusive serem executadas em juízo. Entendi. Bom, vamos continuar conversando sobre o Código de Defesa do Consumidor, os seus 23 anos, no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Direito e Debate, essa noite trazendo o convidado Dr. Rogério Zuel Gomes, e vamos continuar a falar sobre o Código de Defesa do Consumidor. E agora, nesses 23 anos, existe uma reforma, para uma atualização. Como que está esse projeto, doutor Rogério? Bom, o projeto está em fase bastante avançada. Essa reforma, na verdade, é uma espécie de um polimento ao Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, o Código surgiu há 23 anos atrás e havia alguns fenômenos de consumo que naquela época ainda não existiam. E o principal deles talvez seja a contratação na forma eletrônica, ou seja, a aquisição de produtos ou contratação de serviços pela internet, como um exemplo. Então, nessa matéria, o projeto que busca atualizar e reformar o Código de Defesa do Consumidor trouxe algumas inovações, vai trazer algumas inovações, sobretudo de modo a garantir ao consumidor a plena efetividade dos direitos que a lei a ele resguarda. Seja em especial na questão da informação, nós temos um problema muito sério hoje, quem compra pela internet dificilmente nos sites identifica o endereço local onde está estabelecida essa empresa, ele não sabe onde essa pessoa está estabelecida, então se ele não recebe o produto, por exemplo, ele fica numa situação bastante vulnerável. Então, a partir desse projeto, todo e qualquer site que ofereça produto ou serviço vai ser obrigatório a esse site disponibilizar publicamente, de forma clara, transparente, o endereço onde fica localizada a sede da empresa, para que o consumidor possa exercer eventualmente um direito de reclamação, um direito de arrependimento, que continua valendo no Código e nessa reforma não vai ser alterado. E também há outras nuances importantes com essa reforma também, que é o reconhecimento do chamado superendividamento do consumidor. Nós temos um problema muito sério na sociedade de consumo hoje, que é a indução ao consumo constantemente, ou seja, o cidadão, do momento em que ele levanta ao momento que ele vai dormir,
ele está exposto a mensagens publicitárias que o induzem ou o chamam ao consumo. Isso tem trazido alguns problemas muito sérios de endividamento de consumidores, de famílias de consumidores. Então, é muito comum nós vermos na imprensa, né, o índice de inadimplemento aumentando. Isso é um reflexo do chamado mercado de consumo, de uma das ferramentas principais de indução ao consumo, que é o mercado publicitário, que é um mercado lícito, né, mas que nós temos que também proteger quem está do outro lado. Então, esse projeto que vai alterar o Código de Defesa do Consumidor, ele já reconhece um instituto que vem sendo reconhecido em países como o Canadá, Estados Unidos, Bélgica, que é o chamado superendividamento ou sobreendividamento do consumidor, que nada mais é do que a falência da pessoa física. Né? Nós temos hoje um instituto que é o da insolvência civil, no Código Civil, mas é um instituto que ele não permite uma reabilitação do consumidor ao mercado de consumo. Coisa que, por exemplo, o processo de falência admite na questão da pessoa jurídica. Nós temos, inclusive, uma lei de recuperação. E essas alterações que tratam do superendividamento, elas visam contemplar essas possibilidades, não só permitindo que ele renasça para o mercado de consumo, mas também trazendo, né, proporcionando ao consumidor tratamentos, inclusive de natureza psicológica, ou seja, para ele tratar melhor dessa vontade, dessa fácil indução ao consumo. E isso é um ponto muito importante, porque a questão do superendividamento, ela tem algumas razões importantes, né? O desfazimento da família, no caso de separação, ruptura do vínculo matrimonial, doenças graves na família, desemprego, né? Então, esses são fenômenos atuais que estão aí, a que as famílias estão todas sujeitas. E o superendividamento, a questão do superendividamento, o tratamento do superendividamento vai nesse sentido de restabelecer essa pessoa, de trazê-la de volta ao mercado de consumo, mas de uma forma mais equilibrada, permitindo a sua reabilitação. Até essa questão desse superendividamento foi bastante contestada, porque o atual governo, né, através de várias medidas, achou positiva essa questão da facilidade do consumidor adquirir vários bens como antes não tinha. Nós tivemos uma explosão do mercado de crédito, na verdade, e com a taxa de juros mais baixa, né, e considerando que a gente tem uma cultura inflacionária muito forte dentro da gente, à medida que os juros baixam, há uma tendência, num determinado perfil de consumidor, na sua maioria, a ele ser induzido mais facilmente ao consumo, ou seja, o consumidor brasileiro tem um perfil que não é o perfil de guardar para comprar depois, né? Ele não espera, ele não tem o hábito da poupança. Então, isso fragiliza nesse mercado, e à medida em que há estímulos para crescimento da indústria, do comércio de uma forma geral, baixando os juros, há uma tendência de fomentar o consumo. Só que na outra ponta dessa corda está o consumidor, né, com a mesma renda, né, uma renda que não é aumentada, ele não tem aumentos consideráveis de salário, por exemplo, quando muito é reposição inflacionária, e isso torna o poder aquisitivo dele menor, e com a taxa de juros menor, ele pensa, pelo menos, que tem uma capacidade maior de compra. Só que, à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo que o problema se torna cada vez mais sério. Nós temos ainda a questão dos empréstimos consignados, que é um fenômeno social novo também, e com efeitos bastante nefastos em algumas famílias. Entendo. E até só para finalizar esse assunto, acredito que uma das mudanças é a questão da efetividade do PROCON, de poder executar as suas decisões, passar para executar diretamente para o judiciário. O que hoje você finaliza um procedimento no PROCON e daí você tem que passar, depois não teve a garantia, você tem que entrar com o processo novamente no judiciário para ter essa efetividade. Então agora nós vamos para mais um intervalo. Voltamos para o último bloco com o Dr. Rogério finalizando essa questão, e também iremos tratar sobre o Estatuto do Torcedor e o Código de Defesa do Consumidor.
Voltamos para o último bloco do programa Direito e Debate. Agora, para finalizar a questão, como colocamos antes, doutor Rogério, da executividade das decisões do PROCON serem diretas para o judiciário. Bom, nós temos, quando a gente fala em atuação do PROCON, nós temos que ver essa atuação de duas formas. A primeira é quando o PROCON age entre consumidor e fornecedor. Então ele atua de uma forma como um agente mediador, buscando uma composição. E uma vez não obtida a composição, não resta ao consumidor outro caminho, se quiser fazer valer o seu direito, reconhecido pelo PROCON, não resta outro caminho que o processo judicial. Há, no entanto, uma outra atividade extremamente importante, dentre muitas importantes que o PROCON desempenha, que é a questão da fiscalização. Verificar se os fornecedores, se os prestadores de serviços estão prestando esse serviço ou fornecendo produtos em conformidade com a lei. E, verificando alguma inconformidade com a lei, o PROCON tem competência para aplicar multa. Existe um decreto, o decreto 2181/97, que trata justamente desses procedimentos da quantificação da multa. Essas multas aplicadas pelo PROCON, elas são aquilo que tecnicamente a gente chama de título executivo, ou seja, elas podem ser executadas em juízo. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu multas, por exemplo, de outros órgãos, como o CAD, que permite, é um entendimento que permite a execução dessas multas em juízo. Haverá certamente um contraditório, uma discussão em juízo, mas a princípio não há por que duvidarmos da possibilidade de execução dessas multas, é claro, seguindo o padrão normal de efetivação de um título judicial derivado de um processo administrativo como outro qualquer, como uma multa de qualquer outro órgão administrativo, mas todas elas passíveis de execução em juízo. E tem já uma data de quando isso vai ser votado, de quando efetivamente essa reforma vai estar em vigor? Bom, o projeto de reforma, o projeto de lei que reforma o Código de Defesa do Consumidor, ele já obteve uma primeira aprovação. Mas dar uma data é algo muito complexo. E por quê? Porque nessa fila de prioridade de leis que alteram códigos, nós temos o atual Código de Processo Civil, que foi essa semana, inclusive, aprovado pela Câmara de Deputados, pelo Senado, e deve retornar à Câmara dos Deputados para uma nova votação. Existe um Código Penal que está sendo muito discutido, que não se sabe se esse projeto ele vai adiante ou se ele vai ser sobrestado, vai ser parado e se começar tudo de novo. E existe esse projeto de lei, que é um projeto de lei mais conciso de alteração do Código de Defesa do Consumidor, e que, até por ser conciso, há uma expectativa de que ele seja aprovado até o final do próximo ano, mas é uma mera expectativa, não há como se garantir, porque ano que vem nós temos um outro ponto importante, que é ano de eleições, e a gente sabe que tradicionalmente o parlamento ele aprova um número menor de leis em anos eleitorais. Sim. Porque existe toda uma movimentação interna relativa às eleições. Bom, então agora é aguardar mais uma reforma aí do nosso legislativo, do nosso poder executivo e legislativo atuando. Vamos falar um pouquinho do Estatuto do Torcedor. O que o doutor acha desse surgimento de 2003? Isso foi benéfico? Isso valorizou o torcedor, respeitando mais? Eu não tenho a menor dúvida que ele veio ajudar. Primeiro porque ele caracteriza uma relação jurídica, que também é de consumo, mas é uma relação jurídica especial, que é a do torcedor com a entidade que promove determinado evento esportivo. Então, o Código de Defesa do Consumidor dava conta dessa relação jurídica, mas uma lei especial ela sempre tem as suas vantagens, como, por exemplo, todos os órgãos responsáveis pela promoção de um determinado evento esportivo respondem perante o consumidor. E aí todos os órgãos, entram inclusive torcidas organizadas, entra inclusive o ente federativo, a União, Estado, município que promove, as federações que promovem aquele evento. Implica em responsabilidade dessas pessoas, inclusive com relações extra-evento, por exemplo, transporte
segurança fora dos estádios, eu acho que isso é algo assim relevante e digno de nota. Então é algo, toda lei, eu costumo dizer que toda lei que promove a proteção de determinados grupos, ela tende a ser uma lei interessante, tende a ser uma lei boa. E o Estatuto do Torcedor, conjuntamente com o Código de Defesa do Consumidor, porque há uma relação simbiótica e de completude entre uma lei e outra. Que beneficia a parte mais fraca, que é o consumidor torcedor. Né? Então, eu não tenho a menor dúvida, em tempos de Copa e em tempos de Jogos Olímpicos que se aproximam... Exatamente, que é a questão da FIFA. Exatamente, né? São todos responsáveis perante o consumidor, torcedor, no caso, e também consumidor. Então, é algo que acrescenta e muito nesse aspecto. E será que os PROCONs estão preparados para essa Copa do Mundo, por os problemas com aeroportos, essas novas arenas? É algo que só vai se saber quando chegar o momento, porque hoje fala-se muito em planejamento, fala-se muito em adaptações de aeroportos. Por exemplo, nós temos alguns aeroportos que já têm juizados especiais dentro do próprio aeroporto, então isso é um avanço, não é? Mas o fluxo de pessoas que virão a esses eventos, ele é um fluxo muito além do normal, né? E que, muito embora os órgãos governamentais digam que estejam todos preparados, a gente sempre tem uma expectativa com relação ao atendimento ou não dessa nova demanda, né? Esperamos todos que estejam efetivamente preparados, mas é algo que a gente só vai saber quando chegar a hora. Com certeza. Bom, infelizmente não podemos mais continuar com essa conversa. Tínhamos muito mais a trazer aqui, aproveitado o Dr. Rogério. Agradeço muito a sua presença. Gostaria agora de passar a palavra, se quiser fazer algum agradecimento especial. Eu agradeço imensamente o convite que me foi feito e me coloco aqui à disposição. Sempre que você julgar necessário e oportuno, eu estou à disposição para participar do seu programa. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz no meu primeiro programa. Dr. Rogério Zoel Gomes, meu professor, meu orientador, que a matéria foi Direito Consumidor. E esse foi mais um programa Direito e Debate na TV Babitonga, canal 9 da NET. Uma boa noite.